beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para uma aulinha de física. Então, vamos falar sobre escalas termométricas, tá, pessoal? Então vamos estar falando sobre as principais, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? E vamos estar encontrando as equações para converter, como que eu passo quando está em Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, tá? Então nós vamos estar encontrando as chamadas equações de conversão, tá, pessoal? Então, gente, ó, basicamente as três escalas termométricas que nós temos, as principais, né, na verdade, temos outras, mas as principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Pessoal, então, ó, como que essas escalas elas surgiram? A partir de uma comparação envolvendo os pontos em que a água entra no seu estado sólido, que é o chamado ponto de gelo da água, e o ponto em que a água entra no seu estado de ebulição, que é o chamado ponto de vapor da água, tá? Então, pessoal, ó, o que nós temos aqui? Nessa escala Celsius, nós temos que 0 é o ponto onde a água entra no seu estado sólido, ou seja, é o ponto de gelo da água, é onde a água começa a formar gelo. E aí 100 graus é onde a água começa a evaporar, aonde ela entra no seu estado de ebulição, tá? Então aqui vocês podem observar que nessa escala nós temos uma divisão em 100 partes, tá? Pessoal, na escala Fahrenheit, nós temos uma divisão em 180 partes, ó. Então aqui nós temos 32 graus Fahrenheit é o ponto de gelo da água e 212 Fahrenheit é o ponto de ebulição, é o ponto de vapor da água, tá? Então aqui foi dividida em 180 partes. Pessoal, a escala Kelvin, e essa escala Kelvin aqui, ela é a unidade fundamental de medida de temperatura no sistema SI, né? Então ela é a unidade fundamental de medida de temperatura no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, pessoal, ela também foi dividida em 100 partes, ó. Ela vai de 273 Kelvin até 373 Kelvin, tá, pessoal? Então vamos lá. Ô, gente, uma outra coisa também que é importantíssima é que a escala Kelvin ela leva em consideração o chamado zero absoluto, ou seja, é a menor temperatura que nós podemos ter. Essa menor temperatura ela seria de menos 273 graus Celsius, né? Se nós fôssemos falar como graus Celsius, tá? Então é importante nesse caso ressaltar que a escala Kelvin ela não assume valores negativos, tá? Então vocês não vão ver aí menos 5 graus Kelvin, menos 8 Kelvin, menos 15 Kelvin, tá? A escala Kelvin ela não assume valores negativos, tá? Beleza? Então tá, pessoal, ó, baseado nisso, então, escala Celsius, divisão em 100 partes, escala Fahrenheit, 180 partes, e escala Kelvin também em 100 partes, tá? Então, como que a gente vai encontrar as chamadas equações de conversão nesse caso? Pessoal, ó, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, tá, pessoal? Eu vou pegar um ponto qualquer na minha escala Celsius, entre 0 e 100 graus, tá? E eu vou tentar achar uma maneira equivalente nesse mesmo ponto na escala Fahrenheit e nesse mesmo ponto na escala Kelvin, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar um ponto qualquer. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, tá? Certo? E aí eu vou pegar pontos equivalentes a ele, tanto na escala Fahrenheit quanto na escala Kelvin. Olha aqui, ó. Então eu vou pegando pontos equivalentes a ele, tanto na escala Fahrenheit, ó, quanto na escala Kelvin. Beleza? Então, gente, olha, esse ponto aqui eu vou chamar de TC, que seria temperatura em graus Celsius, certo? Esse ponto aqui eu vou chamar ele de TF, que seria temperatura em graus Fahrenheit. E esse ponto aqui eu vou chamar ele de TK, que seria temperatura Kelvin, certo? Então, gente, olha, como que nós poderíamos estabelecer uma relação aqui? Pessoal, olha, aqui vocês podem perceber que nesse formatozinho que eu fiz aqui, nós temos retas paralelas intersectadas por transversais, não é isso? Então, o que dá pra gente fazer aqui? O que dá para nós colocarmos em prática aqui? Teorema de Tales, isso mesmo, pessoal. Nós vamos estar colocando o Teorema de Tales em prática, ó. Lembra? Teorema de Tales era isso daqui, ó. Ele tinha essa razão aqui, ó. A parte dividida pelo todo, olha aqui, ó. Lembram disso? Tales, ele tinha essa relaçãozinha aqui, ó.
A parte dividida pelo todo, lembra? Então eu posso estabelecer essa relaçãozinha em todas as minhas escalas, na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Ó, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, certo? Que seria a parte, né? Eu vou chamar o todo de A', certo? Então, ó, esse segmento todo aqui eu estou chamando ele de A', beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou chamar a parte de B e eu vou chamar o todo como sendo B', certo? Aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu vou chamar a parte como sendo C e vou chamar o todo como sendo C', tá? Pessoal, ó, então a gente já viu que aqui nós vamos colocar em prática o teorema de Thales, não é isso? Ó? Então, teorema de Thales, nós temos essa seguinte razão, ó, a parte dividida pelo todo. A parte dividida pelo todo. Então, olha, a relaçãozinha que nós podemos estabelecer aqui seria essa. Pessoal, ó, então seria A sobre A linha seria igual a B sobre B', que é igual a C sobre C'. Ó, C sobre C'. Tá? Certo, pessoal? Então, aqui, colocando o Thales em prática, nós conseguimos estabelecer esta relaçãozinha. Certo? E agora, a partir dessa relação aqui, ó, nós vamos conseguir montar as nossas equações para conversão entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Então vamos lá, pessoal, ó, basicamente então aqui o que a gente poderia fazer? Ó, vamos estar então relacionando aqui, ó, quem que vai ser A? Ó, pessoal, o A ele vai ser esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui ele é TC menos 0, não é isso, ó? Então esse primeiro pedaço aqui ele seria TC menos 0, deixa eu colocar com uma outra cor aqui para dar um destaque um pouquinho maior. Então, ó, esse pedaço aqui ele seria TC menos 0, certo? Ó, então é A sobre A'. Quem que seria A'? A linha é 100 menos 0, ó, é esse pedaço todo. Ó. Então tudo isso é igual a 100 menos 0, beleza? Já achamos então a nossa primeira relação da escala Celsius, tá? Agora vamos para a escala Fahrenheit. Ó. A Fahrenheit é B sobre B'. Ó, esqueci de fazer a linha aqui. Ó. Então é B sobre B'. Então aqui, o que nós temos? Ó, quem que vai ser B? B é esse pedacinho aqui, ó. BTF menos 32. Ó. Então aqui, B é TF menos 32. Tá? Quem que vai ser o nosso B'? B' é esse pedaço todo aqui, ó. Que é quem? É 212 menos 32. Então, 212 menos 32. Agora vamos relacionar a escala Kelvin, ó, a nossa última escala. Ó, na escala Kelvin, o que a gente pode fazer? Na escala Kelvin, eu tenho esse pedacinho aqui, ó, que seria TK menos 273, ó. Então, lembrando que TK significa temperatura Kelvin, né? Menos 273. Tudo isso, ó, dividido por quem? Pelo segmento grande, ó, pela parte toda, que é 373 menos 273, ó. 373 menos 273. Beleza? Então tá. Pessoal, ó, agora nós vamos somente simplificar isso daqui, ó. TC menos 0 fica como? Fica TC mesmo, não é? 100 menos 0 é 100 mesmo. Então aqui eu posso reescrever isso aqui como sendo TC sobre 100, que vai ser igual. TF menos 32, eles não são semelhantes, não é, pessoal? Então eu não posso somar eles, ó. TF menos 32 não são semelhantes, eu não posso somar eles. 212 menos 32 vai dar 180, certo? E aqui, como que fica? Aqui, TK e menos 273 não são semelhantes também. Eu não posso somar, então eu só mantenho. E aqui, 373 menos 273 vai dar 100. Ó, pessoal, o que eu ainda posso fazer aqui? O que eu ainda posso fazer? Eu posso simplificar isso aqui tudo. Ó, aqui vocês podem observar bem que tanto o 100 quanto o 180 e quanto esse 100 aqui também, né, que é o mesmo que esse,
eles são múltiplos de 20, tá, pessoal? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esses denominadores todos pelo número 20, ó. Eu posso pegar e dividir todos eles pelo 20 e posso simplificar isso aqui, ó, para a gente ter números menores, ó, para a gente trabalhar com valores menores, tá? Ó, então, divido todos eles por 20 e simplifico todos eles, ó. Então, eu vou simplificar todos os meus denominadores. Olha como vai ficar. Aqui vai ficar TC sobre 5, tá? Aqui vai ficar TF menos 32 sobre 9. Então, TF menos 32 sobre 9. Aqui vai ficar TK menos 273 sobre 5. Ó, 100 dividido por 20 é 5. Pessoal, essas são as nossas equações de conversão. Ó. Então, essas aqui são as famosas equações de conversão entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ah, professor, mas só que daí? Qual fórmula que eu uso aqui? Pessoal, ó, vamos supor que eu quero passar alguma coisa que está em Celsius para Fahrenheit. Eu vou usar esse pedaço só, ó. Olha aqui, vamos supor que eu quero passar 20 graus Celsius para graus Fahrenheit. Eu vou substituir o TC pelo 20, ó. Vou substituir TC pelo 20 e acho quanto vale TF, certo? Vamos supor que eu quero passar de graus Celsius para Kelvin. Pessoal, ó, de graus Celsius para Kelvin, vocês podem observar que o denominador é o mesmo. Então aqui a gente consegue ainda montar uma outra relaçãozinha, ó. Olha aqui, fica mais fácil ainda, não preciso usar esse denominador 5. Ó. Olha aqui, eu posso falar que temperatura na escala Celsius, ela vai ser igual à temperatura Kelvin menos 273. Ó. Por quê? A hora que eu for relacionar a primeira com a terceira, como o denominador delas é a mesma, eu posso simplesmente cortá-las, certo? Ó, eu posso simplesmente cortar eles. Ó. Então, se eu quero passar alguma coisa da escala Celsius para Kelvin, eu vou usar isso daqui. Ó. Então, se eu quero passar, por exemplo, 50 graus Celsius para a escala Kelvin, eu vou substituir aqui TC pelo 50, vou passar esse menos 273 para lá, ele vai passar somando, claro, e eu acho, certo? Dessa forma. Pessoal, ó, então, antes da gente fazer essa situação prática aqui, eu quero falar só um pouquinho aqui sobre variação entre escalas, que aí muda, tá? Vamos supor que eu tenho uma situação, problema lá, e eu falo assim, ó, encontre a variação equivalente a 27 graus Celsius na escala Fahrenheit. Pessoal, ó, se eu estou falando em variação, aí eu já não estou querendo achar a temperatura equivalente a 27 graus Celsius. Eu estou querendo achar uma variação de 27 graus Celsius, tá? Então, pessoal, ó, deixa eu só colocar aqui, então, variação entre escalas, tá? Então é bem simples, ó. Variação entre escalas, tá? Então, ó, gente, quando nós formos falar entre variações entre escalas, ó, variação entre escalas, a escala Fahrenheit, aliás, a escala Celsius e a Kelvin, como ambas foram divididas em 100 partes, então a variação delas é a mesma. Se eu falar para vocês, por exemplo, eu quero uma variação de 30 graus Celsius na escala Kelvin. Pessoal, essa variação ela vai ser de 30 Kelvin. Por quê? A mesma variação que eu tive aqui, ó, como essa daqui é dividida em 100 partes, aqui também é dividida em 100 partes, a variação é a mesma. Então, ó, quando nós estivermos falando sobre variação, ó, nós vamos usar essa formulazinha aqui, deixa eu pegar de uma outra cor. Nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. Variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura Kelvin, ó. Beleza, temperatura Celsius e Kelvin, a variação é a mesma, tá? Beleza. Pessoal, agora, e a variação da temperatura Celsius para Fahrenheit, ó? Aí vocês podem perceber aqui que elas não são divididas na mesma quantidade de partes, ó. Na escala Celsius, elas são divididas em 100 partes. Na escala Fahrenheit, nós temos uma divisão de 180 partes. Então, o que eu vou ter que fazer? Pessoal, é um procedimento simples também. Na verdade, muda muito pouco dessa fórmula. Ó. Eu vou considerar assim. Eu vou considerar delta TC, deixa eu fazer uma separação aqui, ó. Delta TC dividido por 100 partes, porque a escala Celsius ela é dividida em 100 partes,
Isso aqui ela vai ser igual a uma variação na escala Fahrenheit, então eu vou chamar de ΔTF, né? Lembrando que na física essa letra grega ela sempre significa uma variação, então ΔTF dividido por 180, tá? Pessoal, dá para fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, ó, simplificar isso aqui tudo pelo 20, ó. Dá para simplificar esses denominadores todos pelo 20 para a gente trabalhar com valores menores. E aí o que significa isso, pessoal? Ó, e aí eu posso reescrever a minha fórmula dessa maneira. Ó. Variação na temperatura Celsius dividido por 5 é igual a variação na temperatura Fahrenheit dividido pelo 9, tá? Então, pessoal, quando nós falarmos, quando em uma situação, problema, estiver pedindo a variação entre temperaturas, nós estaremos usando esta fórmula, tá, pessoal? Ó, variação, eu uso esta fórmula. Variação de Celsius para Kelvin é a mesma, então eu nem preciso fazer nada, tá? Então, se eu pedir para vocês uma variação de 20 graus na escala Celsius, é equivalente a uma variação de 20 na escala Kelvin. Se a variação é 20 na escala Celsius, ela tem que ser 20 também na escala Kelvin, tá? Então, pessoal, essas são as fórmulas para variação, tá? Ó, essas são as fórmulas para variação, certo? E essas são as fórmulas para conversão entre temperaturas. Então, ó, quero passar alguma coisa da escala Celsius para Fahrenheit, eu uso essas duas aqui. Quero passar alguma coisa da escala Celsius para Kelvin, eu uso a primeira e a terceira. Quero passar alguma coisa da escala Fahrenheit para Kelvin, eu uso a segunda e a terceira, tá? Dessa forma. Pessoal, vamos colocar isso aqui dentro de uma situação prática? Ó, vamos lá. Exemplo. Determine a temperatura equivalente a 40 graus Celsius nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Então vamos lá, pessoal. Temperatura equivalente a 40 graus Celsius nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Ó, pessoal, na escala Kelvin é fácil, né? Porque a gente vai usar essa relaçãozinha aqui somente. Ó. Então vamos lá. Então vamos começando pela variação, aliás, pela temperatura na escala Kelvin. Ó. Então aqui eu sei que a minha temperatura ela vai ser 40 graus, ó, então vai ficar 40 é igual a TK menos 273, ó. Então TK menos 273, eu vou passar esse 273 para lá, ele está menos, ele passa mais, né? Então vai ficar assim, ó, temperatura Kelvin é igual a 273 mais quem? Mais quanto? Mais 40, não é? Ou seja, a temperatura na escala Kelvin é igual a 313 Kelvin. Beleza? Dessa forma, super fácil. Agora, muda um pouquinho aqui, ó. Muda um pouquinho quando eu quero passar de Celsius para Fahrenheit. Então vamos lá, ó. Então essa aqui eu vou até reescrever a fórmula, então eu vou fazer uma separação aqui, ó. Então como que ficaria isso aqui, ó? A fórmula vai ser TF menos 32 sobre 9, né? Ó. Então TF menos 32 sobre 9 vai ser igual a TC sobre 5, né? Então, aliás, deixa eu só escrever nessa mesma ordem aqui, tá, pessoal? Lembrando que a ordem ela não muda, tá? Mas nós vamos fazer TC sobre 5. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, ó. Pessoal, vou substituir aonde for TC, que é a temperatura em graus Celsius, pelo 40 graus, ó, que é o que o exercício forneceu. Para mim, então, vai ficar assim, ó. 40 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ó, pessoal, aqui o que dá para ser feito? Aqui nós podemos fazer uma multiplicaçãozinha cruzada, ó. Eu posso fazer 40 vezes 9, o 5 ele vai estar ao mesmo tempo multiplicando TF, multiplicando menos 32, e aí vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Então tá, deixa eu passar isso aqui para cá. Ó, então, passando isso daqui para cá, o que nós vamos ter? Ó, então vai ficar 5TF, 5 vezes TF, eles não são semelhantes, fica 5TF mesmo. 5 vezes menos 32, menos e mais é menos, vai ficar menos 160. Tudo isso aqui é igual a 360. 40 vezes 9, 4 vezes 9, 36, acrescenta um zero, vai dar 360, certo? Pessoal, vou passar o menos 160, ele está menos, obviamente ele passa mais, né? Então vai ficar 5TF é igual a 360 mais 160. Olha aqui,
360 mais 160 vai dar 520, ó. Então 5TF é igual a 520. Então 5TF é igual a 520. Ó, vou passar o 5 que está multiplicando o TF, ele passa para lá, dividindo, ó. Então TF é igual a 520 dividido por 5, ou seja, vai dar 104 graus Fahrenheit. Então, ou seja, pessoal, o que significa isso, galera? Significa que 40 graus Celsius equivale a 313 Kelvin e 104 graus Fahrenheit, certo? Dessa forma. Pessoal, então é um conteúdo super simples. Olha, pessoal, é importantíssimo que vocês gravem isso aqui, ó. É importantíssimo que vocês saibam que a escala Celsius ela é dividida em 100 partes, a escala Fahrenheit ela é dividida em 180 partes e a escala Kelvin em 100 partes. E que vocês saibam que o ponto de gelo da escala Celsius é 0 graus, que o ponto de vapor da Celsius é 100 graus, que o ponto de gelo da escala Fahrenheit é 32, o de vapor é 212 Fahrenheit, e da Kelvin 273 e 373 kelvins, certo? Pessoal, sabendo isso e sabendo colocar esse teorema de Thales em prática, mesmo que vocês esqueçam essas três fórmulas aqui, vocês vão saber fazer os cálculos, vocês vão saber chegar nisso, tá? Então eu quero que todo mundo aprenda isso, ó. Eu quero que vocês saibam o ponto de gelo e o ponto de vapor de cada escala, e que vocês aprendam a colocar Thales em prática, né? Na verdade, relembrem, né? Thales vocês já veem há muito tempo. Beleza, pessoal? Então, basicamente, essa foi a nossa aula sobre escalas termométricas. Até a próxima e tchau!